inscreva, deixe seu like. Bom dia, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui na escola bíblica, né, que é fundamental, né, a gente falar da palavra, conhecer a palavra e viver a palavra. Não somente falar, mas viver a palavra. Então nós devemos falar, né, sempre que Jesus veio para Israel, né, a Israel física, a Israel lá de Jerusalém física. E nós também viemos dizer que hoje nós somos o Israel espiritual, não é verdade? Nós somos a Israel espiritual. Então, eu fiz uma pergunta aqui dizendo assim: como é a Israel espiritual nos dias de hoje, a nação escolhida, né? Reconciliada, já reconciliada e liberta, né? Porque Jesus veio e nos libertou, né? Então, como está sendo a Israel espiritual hoje, que somos nós, nos dias de hoje? Devemos ser um povo revestido da palavra inabalável, da palavra justa, que vem do nosso Deus, né? Hoje não vivemos na prática, né? Na prática de viver por vento de doutrina. O que é vento de doutrina? Um fala uma coisa, a gente, amém. Outro vem e fala outra coisa, a gente, amém. Nós temos que ter posição na palavra de Deus inabalável, não é verdade? Porque a palavra de Deus só tem uma unidade, a unidade da fé, né? O próprio Deus das Escrituras, falou, né? Como falou já Deus de Josué, para não ir o quê? Nem para a esquerda e nem para a direita, né? Então nós temos que seguir um padrão, não é verdade? Então nós temos que seguir. Então não vivemos nós na prática por vento de doutrina. Sabemos em quem temos crido, não é verdade? Então nós vamos dar abertura para já entender esse entendimento desse Israel espiritual, como devemos nos portar, né? A pastora vai ler para mim Isaías 1, versículo 3 e 4. Se a irmã quiser, pode vir mais para pertinho, né? Só para nós três aqui, mais para pertinho, verdade? Então, Isaías 1, gostaria que a pastora lesse Isaías 1, só o versículo 3 e 4, para nós ver como foi lá no início, o que foi falado sobre o Israel físico. O boi conhece o seu consumidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregador de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aleluia. Oséias 6, versículos 6 e 7. A irmã Áurea com certeza deve ter trazido, desde o início eu sempre dei, aí anotando, né? Porque se a senhora não anotar, a senhora não consegue prestar atenção no que está sendo falado. Entendeu? Se a senhora ficar procurando, assim, na Bíblia, a mente da senhora está ligada no que a senhora está procurando e não ouve. E a gente consegue aprender ouvindo. Entendeu? Então sempre tem aquilo que eu dei a senhora no início, falou, a senhora anota, porque aí a senhora vai averiguar depois em casa. Aí a senhora ouve o que está sendo falado através do texto. Oséias 6, versículos 6 e 7. Porque prepararam o coração como um fogo, enquanto estão de espreita. Toda noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. O 7. Todos eles são quentes como fogo e consomem os seus juízos. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoquem. Você leu Oséias? Oséias 6, capítulo, versículo 6 e 7. Né? Tem versão que fala assim, que ele fala:
a adoração de vocês, né? Eu quero misericórdia, quero e não sacrifício. O meu está diferente. Está diferente a sua versão. Não é isso? Então, misericórdia. Então é mais clara para a gente entender. Porque ele fala na adoração, misericórdia, porque o povo, né, daquele tempo, como ele disse, que não tem conhecimento, o povo, né? Não vou falar dos dias de hoje, mas daquele tempo, o povo na adoração, eles achavam que só sacrificar o povo era adoração. Mas aí ele vem e disse, misericórdia eu quero, né? Não, peraí, eu li Oséias 6, versículo 6 e 7. Pode ler. Misericórdia quero, e não sacrifício. Isso. E o conhecimento de Deus. Conhecimento. Então, vocês estão vendo que está sempre falando sobre o conhecimento? Vocês notaram isso? Que a maioria está sempre falando sobre conhecimento. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Está vendo? Então ali ele está falando, né? Eu quero misericórdia, porque eles transgrediram contra a lei de Deus, eles transgrediram. Então, como nós estamos hoje, o que nos interessa é Israel espiritual, nós não podemos transgredir a lei de Deus, que é a graça de Deus. Porque senão nós vamos ser como eles. Entendeu? Então nós precisamos, né? Já vamos aí abrindo a Bíblia em Efésios 4. Efésios 4. Entende? Então nós não podemos ser como ele, nós temos que ser, entender que nós temos que buscar conhecimento. Efésios 4, deixa eu ver. Para a gente compreender. Efésios 4, eu vou ler aqui rapidinho do 10 ao 15. Vocês acompanham a versão de vocês. Efésios 4, do 10 ao 15. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Está falando de Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Para entender esse versículo que nós estamos falando, abre em João, depois você volta para aí, abre em João 3, porque a gente tem que mostrar na Bíblia, né? Para que a gente aprenda a palavra. João 3. A senhora pode continuar em Efésios 4, é só para prestar atenção que vai ser lido, entendeu? A senhora pode continuar em Efésios 4. O que ela vai ler aí, apenas para complementar o nosso estudo, João 3. João 3. Para a gente, João 3, do versículo 11 ao 13, ela vai ler para a gente compreender o que está escrito aqui no versículo 10 de Efésios 4. E ela diz assim, ó, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. João 3 vai ser lido do versículo 11 ao 13. Entendeu? Em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ao 12 também? Até o 13. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então, quando lemos aqui em Efésios 4,10, diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Então, aí nessa passagem de João 3, está falando que neste céu, ninguém foi e ninguém vai, porque nós costumamos achar que fulano morre, vai para o céu, vai ficar lá tocando flauta, vai encontrar o parente, vai, entendeu?
Nós voltamos para a nossa origem, cada um, né? A carne volta para a terra e o espírito, cada um vai, volta para a origem, entendeu? Quando se fala céu, né, é um modo da gente compreender, né, um comando, né, coisa da terra e coisa do céu. Mas isso que se fala céu, chama-se, é uma frequência, né? Entendeu? Uma frequência. Então, neste céu, nessa frequência que a gente conhece como céu, então, neste sétimo céu, né, que depois outro dia a gente estuda sobre isso, só Jesus de Nazaré, entendeu? Ele foi, porque ele veio de lá, entendeu? O resiliente que é Cristo, esse ungido, esse Deus invisível que está aqui conosco e está em todos os lugares, ele veio de lá. Então a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é tentando ensinar, e quando a Bíblia fala o tempo todo de conhecimento, é para a gente conhecer esse Deus, esse Jesus, né? Não esse só Jesus que as pessoas conhecem, que é o Jesus de Nazaré, que andou ali, conversou com Pedro, comeu peixe, não. O próprio Jesus de Nazaré, entendeu? Ele veio anunciar, veio para fazer conhecido esse Jesus que veio do céu, porque sabemos que Jesus de Nazaré teve a história, que nasceu ali de Maria e tudo, sabemos a história, não vamos nos prender, né? Mas o Jesus ali estava falando, estava pregando sobre esse Jesus que precisaria ser conhecido, esse que veio de lá, né? Por isso que esta separação, que Jesus de Nazaré se fala filho do homem, né? Filho do homem, porque o filho do homem era o vaso que estava o filho de Deus, entendeu? Porque tudo foi feito pelo Filho de Deus. João 3,16, quando falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Foi o Filho do homem? Ele deu o Filho de seu Filho, entendeu? Então a Bíblia toda é para que a gente venha conhecer o Filho de Deus, entende? E muita gente fica preso em Jesus de Nazaré, né? Aquele que tinha semelhança, né? Que nem era, mas era semelhança de Filho do homem. Então podemos ler Efésios 4, agora continuar falando, já conhecemos quem é esse que fala aqui no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, está vendo? É um comando, céu significa um comando, entendeu? Uma frequência, então ele que subiu acima, é o único, entendeu? Ninguém foi lá, está escrito, né? Ninguém foi nesse céu e ninguém vai. Entendeu? Só ele, porque ele foi gerado como filho de Deus para poder manifestar Deus aqui na terra, entendeu? Então só ele está nesse céu, porque ele era de lá, entendeu? 11, aí fala assim, ó, e ele mesmo, vamos entender, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então quando fala aqui, e ele mesmo, que esse que desceu de lá, foi ele que deu dons, entendeu? Dons para quê? Para a gente se aperfeiçoar. Então ele deu dons, né, para a gente formar um corpo, para entender, vou falar, para a gente formar um corpo. Ele deu dons, um dom lá ao irmão, ele deu outro dom, você deu outro dom a mim, deu outro dom a irmã Áurea, deu outro dom, entendeu? Ele mesmo. Então, nós que somos o corpo Israel espiritual, foi ele mesmo que formou esse corpo, não foi o homem que consagrou, entendeu? Não foi o homem, entendeu? Entendeu? Nós nascemos, né? Então sempre para a gente ter essa compreensão, eu sempre lembro quando Deus ali, antes de ser manifestado no mundo, falou a Jeremias, né? Falou a Jeremias, antes de você estar formado no ventre da sua mãe, né? Então ainda não tinha carne, né? Não tinha sido nem fecundado. Ele falou para Jeremias, é o mesmo do que nós estamos falando aqui, desse Cristo que veio do céu, que nós precisamos conhecer e ser conhecido por ele. Por isso que a Bíblia fala muito de conhecimento, entendeu? Que nós precisamos conhecer, né? Então entendemos, tá vendo? Quando ele falou, Jeremias, eu te conhecia antes de nascer. Se Jeremias não nasceu, então antes de eu nascer ele já me conhecia, porque foi ele que me enviou.
enviou. Antes da pastora nascer, ele que tinha enviado, está entendendo, irmão? É ele que, entendeu? Porque nós é que temos uns dons que foi dado por ele, adquirir o que? Habilidade. Habilidade para exercer o dom que foi dado por Deus. Né? Já nascemos com o ministério, né? Já nascemos com o ministério. Jeremias, antes de você nascer, eu já te conhecia, eu te designei para que você nasça e seja um profeta. Entendeu? Então é tudo designado por Deus. Para quê? Para formar um corpo, né? Porque ele precisa andar aqui na terra, não é verdade? E ele anda aqui na terra através de nós. Então por isso que nós precisamos ser sinceros. A gente não pode falar uma coisa que Jesus falou que ele não falou. A gente não pode, entendeu? Abre Apocalipse 22, pastora. Entendeu? Então eu vou, enquanto eu continuo lendo aqui, Efésios 4. Que diz assim, Efésios 4, que eu vou ler até o 15. Estou no 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Entendeu? Ele designou. Por quê? Ele precisa que um tenha o dom de mestre, né? Para ensinar. Porque como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Né? Mas nem todos, outros têm o dom, igual a irmã Áurea, né? Tem o dom de orar, né? Ele já deu o dom que ele deu a ela, não deu a mim, tá entendendo? O dom que ele deu à pastora não deu a mim. O dom que deu ao irmão ali, não, entendeu? Ele não precisa dar o mesmo dom para todo mundo. Agora, uma pessoa pode ter vários dons, entendeu? Beleza? Então, aqui ele diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para isso, para aquilo, outro, né? Aí no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu corpo, né? Porque todos precisam se ajustar para o desempenho, para poder prosseguir. Então, um precisa ter o dom da palavra, outro precisa ter o dom de administração, o outro precisa ter o dom da oração, outro precisa ter o dom do louvor, entendeu? Para um corpo, entendeu? Então está escrito, entendeu? O irmão Gomes está acompanhando aí, no versículo 12 de Efésios 4, que eu estou lendo, entendeu? Então, precisamos nos aperfeiçoar, né, para o aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do serviço, para a edificação do corpo, que é de Cristo, entendeu? Desse que é de lá do céu, que desceu, né, e subiu, único, entendeu? Então, no versículo 13, onde eu estou? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Está vendo? Que não é em vão. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E o que? Do pleno conhecimento. Está escrito aí? Da fé, não basta ter fé e não ter conhecimento. Não basta ter conhecimento e não ter fé. Entendeu? Uma coisa depende da outra. Então, que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Entendeu o que eu falei aqui? O conhecimento que nós temos que ter do Filho de Deus, esse resiliente do Jesus de Nazaré. Entendeu? Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos o quê? Como criança. A criança é inocente, nós não somos mais inocentes, né? A palavra diz, né, que ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas se nós estamos buscando, se nosso pai botou a gente na escola, mas não é para a gente brincar, jogar papelzinho, é para a gente aprender, não é isso? Ele não leva o tempo da ignorância, enquanto o tempo da ignorância, mas ele nos matriculou para a gente aprender. Então não podemos desperdiçar tempo, entendeu? Então, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro,
qualquer vento de doutrina. Entendeu? Está escrito aí, ó, do 14. Por qualquer vento de doutrina, o que eu falei no início. Entendeu? Que alguém fala uma coisa, não é isso, é verdade, é isso que eu creio. Aí eu vou ali, outra irmã fala outro negócio. Não, é isso que não. Nós temos que ter convicção da palavra de Deus. Entendeu? Não tem isso, não tem aquilo, presta atenção. Então, vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia. Astúcia é com que induzem ao erro. Está escrito na Bíblia. As pessoas aqui não lê, entendeu? Porque muitas das pessoas têm astúcia para nos induzir ao erro. Entendeu? Então nós temos que ter discernimento do Espírito. 15. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Entendeu? Então a pastora, ela vai ler Apocalipse para a gente complementar, uma coisa complementa a outra. Apocalipse 22, ela vai ler de 16 a 19. Apocalipse. Aí fica no mesmo. Está anotando? Cadê o caderninho da senhora? Está anotando? Trouxe? Está anotando aí. A senhora lê direitinho e lê e relê em casa. Apocalipse. Tá. Não tem? Então. Eu escrevo tudo errado. Apocalipse 22, do 16 ao 19. A pastora pode ler para a gente. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aí aqui a conclusão do livro. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Entendeu? Então tem que ter a responsabilidade, nós estamos aprendendo a responsabilidade de nós entendermos a palavra para não dizer amém no que não é para dizer amém, né? Porque está concordando, está sendo cúmplice, né? E para a gente também não liberar, porque nós estamos aprendendo para a gente o quê? Multiplicar. Discípulo, né? Faz discípulo. Então nós temos que ter a consciência da palavra de Deus, porque nós não podemos nem tirar e nem acrescentar, entendeu? Por isso o versículo de Mateus 7,22, eu fiz maravilha no seu nome, eu curei no seu nome, e ele diz: vai fazer apartáveis de mim, eu não vos conheço, entendeu? Presta atenção. Então a gente tem que compreender a palavra. E Deus quer isso, né? Exatamente, para a gente não acrescentar, porque aqueles fizeram maravilha, mas por quê? Porque eles adoravam os deuses gregos, né? Não vamos nos prender, que outro dia a gente fala sobre isso, entendeu? Eles... Oi? Do 16 ao 19. Apocalipse 22, do 16 ao 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Entendeu? Então são os versículos que nós temos que entender para a gente estar meditando em casa, entendeu? Para a gente compreender a palavra de Deus. Vamos aí, não está nem aqui não, mas eu lembrei de Gálatas 1, abre aí Gálatas 1. Gálatas 1, versículo só, deixa eu ver, Gálatas 1, versículo só 7 e 8. Aqui não, mas eu lembrei. Complementar o nosso estudo. Gálatas 1, só o 7 e 8. Gálatas 1. Quem achar primeiro pode ler. O qual não é o mais alguns que todos
inquietos que querem transformar o Evangelho de Deus. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, hoje é possível que outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso. Então, o que ele leu, Gálatas 1, versículo 7 e 8 só, né? O que diz assim, ó, o que ele falou, o qual, na verdade, não é outro. Por quê? Porque no contexto, aqui do o versículo 6, está falando assim, ó, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele evangelho, os que chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. O contexto aqui está falando, né, do versículo 6. Por quê? Porque Paulo ensinou ali, aquele pessoal dos Gálatas, mas até no capítulo 3, fala assim, ó, Gálatas insensato, quem é que enfeitiçou vocês? Porque eu falei da graça com vocês, agora vocês estão voltando para a lei? Quem enfeitiçou vocês? Né? Então, aqui no capítulo 1, aí eles dizem, eu estou muito surpreso, porque estava chamando a atenção deles. Falou assim, eu ensinando, deixei vocês, né, para poder continuar com esse ministério, e vocês, quando eu saio nas minhas costas, vocês já ensinam outra coisa. Aí ele falou, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, no qual, na verdade, não é outro evangelho, porque na graça só existe um. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, porque quando ele virava as costas, tinha pessoas lá falsas que falavam, não é bem assim que Paulo está ensinando aí, não é bem assim não, entendeu? Vamos continuar no elementar, entendeu? Do tempo, entendeu? Dizer que aí então ficava perturbando a mente. Então nós não podemos ter duas como é que fala? Duas personalidades. Ouvir o que? Duas vozes, né? Ouvir duas vozes. Fala uma coisa, Deus fala uma coisa e a serpente fala outra. Entendeu? Nós temos que ter posição, não é verdade? Aí no 7 diz assim, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho que é de Cristo, né? Olha bem, a 8, mas ainda que nós, aí Paulo falando para ele, ó, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Porque ele falou assim, nós estamos, que foi só Paulo que foi ao terceiro céu, né? Esse Jesus Cristo que nós estamos falando, ele está além do sétimo, isso que conhecemos como céu. Para esse Deus dar essa incumbência mundial para Paulo, ele foi ao terceiro, ele desceu ao terceiro céu para falar com Paulo. Então só Paulo tem essa informação universal. Então ele disse aqui, ó, mesmo que um anjo, entendeu, venha aqui e fala coisas diferentes, eu não vou trair, entendeu? Eu não vou trair, eu vou continuar invicto, falando, entendeu? Até não precisa de ler agora, está no versículo 10, ele até fala, afinal de contas, eu estou servindo a homens? No versículo 10, está até escrito, afinal, eu estou servindo a homens ou eu estou servindo a Deus? Se eu servir a homens, entendeu? Eu sou um servo do homem, entendeu? Se eu servir a Deus, eu sou um servo de Deus. Então a gente tem que escolher, né? Então vamos escolher. Então, a unidade, eu escrevi assim, a unidade da fé em Cristo é o evangelho da graça. A unidade da fé em Cristo. Por que da fé em Cristo? Cristo é aquele que nós não vemos, né? Nós sabemos que os judeus andou lá, viu Jesus de Nazaré. Mas esse Cristo do qual nós anunciamos, ninguém viu. Não é verdade? Então, por isso que a unidade da fé é o evangelho, né? E é o caminho que é fundamental, né? Então, agora nós vamos entender que essa introdução toda foi para a gente entender a aula de hoje, que vai trazer para nós o pão
da vida, né? Então, o eu sou, que todos devem conhecer aqui a passagem de quando quando o Criador mandou Moisés libertar o povo lá do Egito. Aí Moisés, né, estava titubeando, não queria ir. Aí ele falou, mas como é que eu vou falar quem é, né, quem está me mandando? Aí o que ele falou? Diga ao povo que eu sou o que sou, é verdade? Então, lá quando Jesus se manifestou, o eu sou estava conosco e está conosco, esse Deus que nós estamos falando aqui, que é Cristo, entendeu? Então, ele disse, Jesus de Nazaré estava anunciando o Cristo, né? Então o próprio Jesus falou assim, Jesus é o pão, Jesus Cristo é o pão da vida, ele é o pão da vida, está lá em João 6, versículo 35, entendeu? Por isso que é ruim não anotar. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, né? É a verdade, está em João 14, versículo 6. Jesus é a porta, né? A porta, que porta é essa? Ele aqui no contexto, ele quer dizer que ele é a porta do verdadeiro tabernáculo, entendeu? Porque o povo adorava em Jerusalém, né? Tinha a grande porta da onde o sacerdócio entrava, não é verdade? O povo ficava do lado de fora, não é verdade? Só entravam no santo e eles iam lá no lugar santíssimo, entendeu? Etc. Mas aí quando ele rasgou o véu, não é verdade? De altos a baixo nós tivemos livre acesso. Aí ele fala para nós que somos Israel espiritual, eu sou a porta, entendeu? Eu sou a porta. Por isso que, e não precisa abrir para ler, em Apocalipse 3, versículo 20, ali está falando, eis que eu sou a porta e bato. O livro de Apocalipse é o único livro profético, né, para o novo e vivo caminho, para nós, né, é o único livro Apocalipse. Então lá está escrito, né, eis que eu estou a porta e bato. Por quê? Por que ele está à porta e bate? Por que ele está batendo? A porta está fechada. A porta do coração do povo está fechado. Entendeu? Por quê? Porque não aceitam esse Cristo ressuscitado. Na verdade, podem até falar nele, né? Mas eles não aceitam. Eles vivem Jesus de Nazaré. Entendeu? E Jesus de Nazaré veio anunciar esse Cristo. Entendeu, pastor? Entendeu? Por isso que ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Precisa o quê? Vocês abrirem para ter o quê? Me conhecer. Eu entrarei e saciarei, né? Eu cearei com vocês. Então precisa a gente abrir a porta, entendeu? Então, eu sou, olha só quanto eu sou, né? Eu sou o bom pastor, né? Que está lá em João 10, do 11 a 14. Eu sou o bom pastor. Pastor é o quê? É aquele que guia, né? É aquele que guia, é aquele que pastoreia, é aquele que cuida, né? Então ele disse, eu sou o bom pastor, verdade? Depois a gente pode ler, né? Eu sou a videira verdadeira, está em João 15, do 1 ao 5, entendeu? Olha quanto eu sou, olha eu sou lá, que falou com Moisés, aqui conosco, entendeu? Eu sou a videira verdadeira. Então ele é o pão da vida, né? Ele é eu pulei um aqui, ó. Eu sou a luz do mundo, né? Está lá em João 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. O que é luz? Luz é aquele que clareia. Luz é aquele que nos transporta, nos tira das trevas. Porque treva, pecado, tudo que é negativo em nossas vidas é a falta de luz. Entendeu? É a falta de luz. Quando a senhora às vezes perde uma coisa, né? E a senhora, no quarto está tudo escuro, né? A senhora quando vai procurar, eu perdi um grampo aqui, caiu meu grampo, caiu o meu dinheiro, ou seja, o que for, está escuro. Não vai ser difícil a senhora achar? A senhora, né? Vai ser difícil a senhora achar, né, na escuridão. Então, na escuridão é difícil a gente achar o entendimento. Mas Jesus
Ele é a luz do mundo, não é a luz de algumas pessoas, não é a luz só do crente, ele é a luz do mundo. Então aquele que quer vir a ele, né, como ele disse para a mulher samaritana, se você beber desta água, jamais você terá sede, entendeu? Olha, eu jamais terá sede. Mas o povo não quer a água de Cristo. O povo vive pela água de Jacó, pelo poço de Jacó. E o poço de Jacó é sacrifício. Tem que botar a lata, puxar, tem hora certa, né? Porque não tinha hora certa para poder. Não é isso? Né? Quem sabe, que estuda sabe que tem hora certa. Tinha que chegar ali à tarde para me encontrar com o povo judeu. Não é isso? Então nós estamos nesta liberdade de nos saciar o tempo todo, como falamos aqui, 24 horas por dia, né? Porque da água que ele nos dá, a gente jamais vai ter sede. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos bebendo a água cristalina, entendeu? Então jamais nós vamos ter sede, porque ele nos sacia, né? Ele é o pão da vida que nos sacia, né? Então, eu diria que o ministério pessoal de Jesus de Nazaré, né, que ele revela o Cristo, o resiliente, né, que é a luz. Esta luz, né, outro dia de aula nós falaremos sobre isso. Esta luz vem lá desde o princípio, quando o Criador falou, haja luz, gerou dele, haja luz, entendeu? Essa luz é o mesmo Cristo, entendeu? Já lemos aqui em outra aula que o que Paulo encontrou, não foi que Jesus de Nazaré ele encontrou, foi igual? A luz apareceu para ele. Entendeu? Então a luz está conosco desde o princípio. Não está aqui, mas no livro de João, no versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então esta luz que foi gerada lá no início, ela se manifestou como carne e habitou na terra, para nos trazer o conhecimento da luz, né? Para esse verbo é palavra, para que essa palavra, né, a palavra se manifestou, visível, né? E hoje ela está conosco todos os dias, essa palavra, esse verbo, a gente não vê, mas nós sabemos em quem nós temos crido, né? Hebreus 1, versículo 1, Hebreus 1, versículo 1, não está aqui, mas Deus vai direcionando. Hebreus 1, versículo 1, aleluia, versículo 1, Hebreus 1, 1, Hebreus 1, versículo 1, já está caminhando para esta aula maravilhosa de hoje, né? Hebreus 1, versículo 1, antigamente falava, mas meu verbo a nós falou neste dia. isso, entendeu? Então vamos compreender. Antigamente, né, que nós acabamos de falar, que quando ele foi falado com Moisés, né? Eu sou o que sou. Então isso foi antigamente, presta atenção, o que está sendo falado. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, né? Aos pais, quer dizer, os antigos, não é verdade? Agora 2. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Está escrito aí? Estou lendo Hebreus 1, versículo 2. 2, lê. Quem constituiu herdeiro o que ele fez também Do universo. Entendeu? Então esse evangelho da graça é mundial, é universo, entendeu? Jesus de Nazaré ele pode ter vindo para o Israel físico, não sabemos disso, né? Mas Cristo
Esse veio para mundial. Por isso que ele levou Paulo ao terceiro céu, para trazer esta informação, do qual nós temos que informar uns aos outros. Entendeu? Que é mundial. Então ele falou, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Ele falou até através da jumenta, né? Não é isso? Então, falou muitas vezes de muitas maneiras. Ele falou, porque quando ele queria falar, ele falava. Entendeu? Aos pais pelos profetas. Entendeu? Mas nestes últimos dias, né? Aqui quando a gente falou aos pais pelos profetas, vamos entender aquilo que nós falamos ainda há pouco, né? Eles falou aos pais pelos profetas, falou para Jeremias, né? Antes, não é isso? Falou, Jeremias era um profeta, então, né? Então ele foi designado para falar aos pais, não é verdade? Entendeu? Então nós sabemos que existem os profetas, né? Isaías, se vocês não sabem, é a Bíblia dentro da Bíblia. Isaías tem o Velho e o Novo Testamento, se vocês não sabem. Isaías tem 66 capítulos, e a Bíblia não tem 66 livros. Então Isaías, estamos sabendo que é a Bíblia dentro da Bíblia, entendeu? Por isso que também todos sabem aqui, que quando Jesus de Nazaré estava ali sendo formado, ele chegava no templo, ele lia qual livro? Isaías, né? A profecia era Isaías. Exatamente, ele lia Isaías. Então a Bíblia naquele tempo era o livro de Isaías, né? E ele leu Isaías 61, e falava, né, das boas novas. Ele leu Isaías 29 e 13, que fala em Marcos 7. Ele falou, bem profetizou a vosso respeito, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócrita. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, entendeu? Então, mas nesses últimos dias, aqui, quais eram os últimos dias? Os últimos dias da lei, né? Os últimos dias da lei, daquele pacto da lei, porque Jesus, ele não veio trazer a graça, ele estava ali no último jantar de ceia, né? Lucas 22, 20, ele não falou, este cálice é a nova aliança, não é isso? Então, aqui, mas para a nova aliança ser estabelecida, precisaria o templo de Jerusalém ir abaixo, entendeu? É igual uma coisa que as pessoas confundem. Esse Israel de hoje está lá a ver negócio de guerra, essas coisas, não tem nada a ver com o Israel da Bíblia, tá? Esse Israel de lá é uma coisa, o Israel da Bíblia, todos sabem que é os filhos de Jacó. Entendeu? Porque tem muita gente que confunde, né? Fala assim, tá vendo que está precisando de Israel, não tem nada a ver com Israel lá, com o Israel da Bíblia. Israel da Bíblia, todo mundo sabe que é os filhos de Jacó. Foi Jacó que foi mudado o nome dele, né, para Israel, e a sua descendência são os israelitas, entendeu? Então, aí disse, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o quê? O universo, né? O universo. Então nós compreendemos, nós entendemos, né? E vamos finalizar em Hebreus mesmo, Hebreus 12, né? Hebreus 12, para a gente compreender. Vou deixar uma passagem para vocês depois estudarem e ler em casa. Eu ia ler aqui, mas só vou ler só um versículo. Deixa eu ver aqui, Hebreus 12, deixa eu ver onde que eu vou ler. Aqui rapidinho. Hebreus 12, para a gente estar complementando o nosso. Depois eu vou ler só uma passagemzinha rapidinho em João 6. Hebreus 12, vou ler dos 6 e 7. Hebreus 12, 6 e 7. Deixa eu ver aqui. 6 diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama. Está vendo? Então, nós somos Israel espiritual, vamos nos ligar no que está escrito aqui. Porque muitos ações, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. A senhora está lendo o que, irmã Aula? A senhora está lendo aonde? 6. No versículo 6? Hebreus
Hebreus 12, 6. Então agora vamos para o 7. É para a disciplina que vocês perseveram, tá vendo? Tá vendo, pastor? Né? É para o que? Disciplina, para a gente não ser aquele Israel que leu lá em Isaías, né? 1:3, para a gente não ser aquele Israel, então ele nos corrige, né? Ele nos corrige, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? É isso? Ele quer o melhor para nós, ele não quer a gente no erro, não é verdade? Ele não quer a gente no erro. Eu vou ler o 28 e o 29, de Hebreus 12. 28 e 29, ele diz assim, ó. Por isso, acharam 28 e 29? Hebreus 12. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino, tá vendo? Olha só que maravilha. Um reino inabalável, retenhamos a graça. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo que é agradável, com referência e temor. Com referência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. De Deus não se engana. Né? Vamos ler de novo para a gente entender. Por isso, tá vendo? Ele nos corrige. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, vamos firmar. O quê? Na graça. Entendeu? Na graça. Então, vamos compreender. Então, finalizando, vamos abrir todo mundo em João 6. 10 ali, a gente vai estar acabando. 10, 15. Mais 5 minutos. Então, acabamos. João 6, todo mundo, para a gente finalizar. Aqui nesse retenhamos, ele adverte ao povo que eles estão retendo a palavra. Né? Em vez de retenhamos a graça, eles estão retendo a palavra. E aí aqui chama a atenção deles, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Ele chama a atenção porque eles estão retendo a palavra. Tipo, você está falando aí e eu, em vez de guardar, eu estou retendo. Entendeu? É como se estivesse negando, jogando fora. Aí aqui ele chama a atenção que nós devemos servir a Deus. Não, a gente está nesse último mesmo. Abre João 6, todo mundo, para a gente estar finalizando. João 6. E é o que acontece nos dias de hoje. Muita gente retém a palavra, não vive a palavra. Tudo é isso, né? Porém, a gente sabemos que isso bem. Está vivendo a palavra e aí... Porque de Deus não se zomba. É isso aí, vai pagar o preço. João, o que é? João 6, para a gente finalizar em João 6. A Bíblia, né? Se a gente for viajar na Bíblia, realmente. Todos abriram? Vamos ler. Para a gente entender esse pão da vida. Para a gente compreender a conclusão da nossa aula. João 6, versículo 24. Nós vamos ler. João 6. Vamos a partir do versículo 24, nós vamos compreender a palavra aqui, para a gente estar entendendo. Obrigada. A gente vai até o 37. 24, eu vou ler na minha versão, não vou ler aqui mais. Vocês acompanham de vocês ainda. Eu sei que está diferente, mas vocês irem ser entendeu isso. João 6, a partir do versículo 24, diz assim, ó. Quando o povo viu que Jesus não estava lá, né, há um contexto, nem seus discípulos, entrou nos barcos e atravessou para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus. Quando chegaram e se encontraram com ele, disseram: Mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: o fato é que vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais
né? Mas porque lhe dei comida, né? E ficaram satisfeitos, porque o contexto aqui é a multiplicação dos pães. Então depois eles ficaram atrás de Jesus. Aí Jesus falou: vocês estão me procurando? Entendeu? É pelo alimento sólido, não é para o alimento de conhecimento. Entendeu? Não é para me conhecer. 27. Vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece o quê? Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Entendeu? O que nós estamos falando aqui. Entendeu? Fala a vocês. Porque Deus, o Pai, me enviou justamente com esta o quê? Finalidade. Então eles perguntaram: e devemos fazer para agradar a Deus? 29. Jesus lhe disse: a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. 30. Eles responderam: o Senhor devemos mostrar mais sinais. O Senhor deve mostrar mais sinais, né? Se quiser que nós creamos no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? Então, nossos pais comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras. Ele deu ao povo pão do céu. Aí Jesus disse: não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi meu Pai. Agora Ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu, porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu. Lembra? É Cristo que desceu do céu, e é Ele quem dá vida ao mundo. Está vendo? É esse Cristo que dá vida ao mundo. E4. Senhor, disseram eles, dá-nos desse pão todos os dias da nossa vida. 35. Então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. 36. Mas o problema é que, conforme eu disse, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto. Não creram em Jesus. E como vai crer em Cristo que não está vendo? 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, jamais o quê? Rejeitarei, lançarei fora. Quem vir a ele jamais vai lançar fora. Vamos finalizar lendo do 60 ao 62 só, né? Que diz assim, antes, eu ainda vou ler o 41 e 42, vamos procurar aqui 41 e 42, diz assim: então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, está vendo? Contra, o povo está sempre contra, entendeu? Está sempre questionando, está sempre contra. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque dissera ser o pão da vida, entendeu? Porque ele disse isso. Aí no 42, que exclamaram eles: ele não é apenas Jesus, o filho de José. O povo estava falando, mas quem está falando? Ele não é o Jesus, filho de José? Nós conhecemos o seu pai, a sua mãe. Como ele pode dizer que desceu do céu? Entendeu? Estava entendendo a pregação, né? Agora finalizamos no 60 e 62. No 60 e 62 finalizamos. Aí, né? Aí deixa eu ver, 60. Até mesmo os seus discípulos, tá vendo? Aqueles que estavam sendo discipulados, até mesmo os seus discípulos disseram: isto é muito difícil de entender, né? Quem poderá aceitar esse ensinamento, né? Leia a sua versão. 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Está vendo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza. Jesus aqui fala: isto vos escandaliza. O 62. Que será, pois, de se vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro
Tá vendo? Então, nós finalizamos com esse entendimento, né? Até mesmo os discípulos, nós somos discípulos aprendendo, né? Nós somos, então não vamos questionar, né? Nós sabemos e nós temos crido. Então, em vez de questionar, vamos buscar conhecimento, não é verdade? Porque não é crer no que, às vezes a pastora está pregando, não é crer no que eu estou falando, não é crer em ninguém que está falando, é buscar conhecimento, não é verdade? Nas escrituras, nós buscamos conhecimento, não é verdade? Então é isso. Até mesmo seus discípulos disseram isto, é muito difícil de entender, porque o evangelho de verdade é difícil de entender. Porque o povo está acostumado, apenas se acostumaram naquele momento ali, eu não vou falar opa, não, mas assim, acostumaram com costumes, né? Aí eu vou vir, vou se louvar, aí eu vou ouvir a palavra, vou para casa, e tudo, entendeu? Então, eles estão acostumados a ouvir a palavra, mas ouvir a palavra muitas das vezes é pregado como quem está pregando quer. Né? Eles não pregam como está nas escrituras. Não pregam, entendeu? Então, e um defeito nosso, né? A gente tem que sempre nos incluir, né? Um defeito nosso é que muitas das vezes, né? Não é sempre, claro, não generalizando, mas sempre às vezes a gente não consegue ficar olhando, ouvindo a mensagem, para estar sempre olhando o mensageiro, entendeu? Está sempre olhando apenas o mensageiro. A irmã Darcy está falando ali, eu conheço a irmã Darcy, entendeu? A mente. Não está ouvindo que a irmã Darcy, porque o mensageiro, a palavra de Deus que diz que mensagem vem de anjos, e os anjos podem ser manifestados ou não. Lembra que quem foi avisar do nascimento de Jesus foi o quê? Um anjo, né? E a Bíblia está cheia de anjos, não é verdade? E a gente às vezes não percebe anjos que nos transmitem mensagem. Apareceu a Maria. É isso? A gente, entendeu? Aparece uma vez até na rua, se uma pessoa vai, transmite o anjo, porque Deus ele usa quem ele quer no momento que ele quer. Então às vezes ela não pode não perceber um anjo. Anjo quer dizer mensageiro, gente. Não é ninguém voando, né? Entendeu? Anjo, então não importa se ele é visível ou invisível, né? Deus manifesta para trazer uma mensagem, então a gente tem que estar sempre ligado na mensagem. Para alguém a mensagem vai servir. Entendeu? Então é isso. Eu espero que tenha sido de proveitoso, né, a nossa aula hoje, em nome de Jesus. E que nós venhamos sempre estar buscando conhecimento, não para ser mais, né, do que ninguém, mas buscar conhecimento para a gente conhecer esse Deus maravilhoso que é o pão da vida, né? Que nos sustenta, não é verdade? Sem Ele a gente não tem sustento, e se a gente não tem sustento, a gente pode sustentar outros, é verdade? A gente tem que se sustentar para poder compartilhar o pão da vida, amém? Então seja com Deus. Se inscreva, deixe seu like.